O João aqui de novo da Sungrow, junto com o Nicolas dessa vez, para trazer para vocês o processo de instalação do nosso novo RSD, tá? Então, esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo 2 para 1, então a cada 2 módulos a gente vai ter um RSD, tá? Então a gente vai mostrar aqui o processo de instalação para vocês e boas práticas também para ter uma instalação aí de sucesso. Aqui estamos trabalhando num sistema onde temos 5 strings, cada string tem 18 painéis e aqui a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Então aqui, cada string a gente vai ter 9 painéis em cima e 9 painéis embaixo. E o layout de cada string, ele faz como se fosse um U. Para esse caso, como a gente vai trabalhar aqui com um dispositivo que tem comunicação PLC, a gente precisa garantir que o cabo positivo que vai para o inversor, ele passe por toda a string fazendo o mesmo desenho do U. Então esse é um ponto importante quando você tem esse tipo de cenário, né, onde a gente vai ter uma string com 9 módulos em cima e 9 módulos embaixo. Nesse exemplo aqui a gente está fazendo um retrofit, né? Então essa instalação ela já estava pronta, né? Já estava funcionando com o inversor string e agora a gente está adicionando o RSD. E por conta disso, o cabo positivo ele não percorre toda a extensão do arranjo, né? Ele chega aqui apenas no último módulo. E aí por isso que a gente precisa dessa extensão, né? Para garantir que o positivo ele também percorra toda a extensão, né? Quando a gente pensa numa string única, o positivo, consequentemente, ele já está chegando lá até o último módulo, né? Nesse caso aqui, nós temos um RSD que ele tem 2 entradas e 2 saídas. A gente precisa conectar os 2 módulos em série e verificar a tensão desses 2 módulos conectados em série. Essa tensão ela tem que ser menor que 125 volts, que essa é a tensão máxima que o RSD suporta. Então, indo aqui para a instalação, nós temos o dispositivo de desligamento rápido, onde a gente vai ligar aqui esses 2 módulos e aqui a gente vai conectar em um módulo e deixar essa saída para o próximo módulo. Só um ponto muito importante, para cada RSD que formos conectar, a gente deve medir a tensão na saída. Então aqui a gente tem essa saída out e devemos medir a tensão. A tensão ela deve ser uma tensão inferior a 1.1 volt. Isso vai garantir que o RSD está funcionando corretamente e que a nossa ligação está correta, porque estamos trabalhando com um dispositivo de comunicação PLC. Então, como ele não está recebendo nenhum sinal ainda, ele é como se fosse uma chave aberta por volta de 1 volt, então significa que a instalação está correta e a gente pode prosseguir, tá bom? E aí, uma vez com os módulos conectados, né, a gente já pode fixar o RSD em si, né? Então aqui o nosso RSD ele pode ser fixado de 2 formas diferentes, né? A primeira é através dos clipes de fixação, onde a gente encaixa direto ali no frame do módulo, ou, se preferir, por conta desse buraco, você pode fixar ele direto na estrutura do arranjo, tá? Aqui no caso, vou mostrar para vocês fixando direto no módulo, até por ser a maneira mais simples, tá? Então, basicamente, é só encaixar aqui a parte metálica no frame, empurrar um pouquinho e bem facilmente ele já fica fixado no módulo. Para mostrar a ligação de mais um RSD para vocês entenderem a lógica completa, vou ligar esses 2 painéis em série. Agora a gente faz a instalação de mais um dispositivo RSD. Então aqui temos saída, vamos ligar aqui a conexão dos módulos, certo? Positivo. E a gente vai ligar o negativo nesse módulo. Vamos fixar o RSD nesse módulo. E a gente vai ter os mesmos 2 cabos que sobraram naquele primeiro RSD aqui. Esse cabo menor, ele sempre vai ser utilizado para você conectar no próximo RSD. E esse cabo maior, você conecta no RSD anterior. Então aqui, a gente vai passar esse cabo aqui. E vai conectar no primeiro RSD. A saída do primeiro RSD. Pessoal, chegamos então aqui no final dessa string. O cabo positivo, como a gente disse, ele acompanhou todos os desligamentos rápidos, todos os RSDs que nós instalamos. E agora, como nós instalamos 9 dispositivos de desligamento rápido, 9 RSDs,
e a tensão na saída de cada um não pode ser maior que 1.1 volts, quando a gente medir aqui, o valor de tensão de todos esses tem que ser menor que 9.9. Isso vai garantir que a gente fez todas as ligações corretas. Então agora a gente vai medir o último RSD e o primeiro RSD e vai checar o valor de tensão. Como vocês podem ver, está dando aqui cerca de 9 volts, né? Então isso garante que a instalação está correta, que os RSDs estão funcionando como devem, né? E aí a partir daqui a gente já pode ligar com o cabeamento da string, né? No caso o positivo já está aqui, porque ele deu a volta acompanhando o layout dos módulos, né? E o negativo está aqui na ponta, então o negativo vai ser ligado aqui nesse primeiro RSD e o positivo no último. Ponto importante da solução é a gente falar da caixa de comunicação PLC. Essa caixa ela é responsável para se comunicar com os dispositivos de desligamento rápido. Então como que funciona? Ela é ligada na rede, então aqui a gente tem uma fonte de alimentação, aqui a gente tem um disjuntor. Esse disjuntor a gente liga 220, não importa fase neutra ou fase, a gente liga ele em 220. E a gente tem aqui a fonte de alimentação e aqui o transmissor que vai ter ligado nesses 3 núcleos. Então cada um desses núcleos a gente passa o positivo das strings. Cada núcleo suporta até 10 strings, se você estiver utilizando cabo de 4 ou 6 milímetros. E a gente tem basicamente fazer esse sentido. Então os cabos eles estão vindo dos módulos, das strings aqui, estão passando aqui pelos DPS. Dos DPS eles passam aqui por dentro do núcleo e vai para o inversor. O cabo de corrente contínua negativo ele passa aqui também pelos DPS, só que ele não passa aqui por dentro dessa caixa. Então depois o cabo de corrente contínua negativo ele vem nesse outro cabeamento aqui e aí é ligado no inversor. Então lembrar sempre de passar só os cabos positivos e lembrar de alimentar com 220, não importa se fase ou fase neutro, e claro, fazer o aterramento da carcaça, tanto na parte interna, quanto aqui na parte externa, que pode ser ligado direto na estrutura também. Nesse sistema a gente tem 5 strings, tá? Mas por enquanto a gente vai usar só 3 por questões de teste, tá? Mas aqui na caixa já passamos a 5, tá? Um outro ponto que é sempre importante é a direção do cabo dentro da caixa, tá? Então ele sempre tem que ir do lado esquerdo pro lado direito, né? Do lado que tem o núcleo pro lado que não tem, tá? Respeitando essa direção. Por quê? Porque o transmissor ele vai induzir o PLC e se tiver ao contrário, ele não vai conseguir se comunicar com o RSD e a gente não vai ter um bom funcionamento do sistema, tá? Então, basicamente aqui a gente consegue medir que essas strings, elas estão dando cerca de 9 volts, tá? Então, lembrando do primeiro cenário que a gente comentou, né? Então aqui a gente tem 18 módulos por string, a gente usa 9 RSD por string, a tensão de saída de cada RSD não pode ser maior que 0.1 volts. Então aqui a gente não pode ter uma tensão também superior a 9.9 volts. Isso, que aqui no caso a tensão da string ela vai ser sempre a quantidade de RSDs que tem, né, na string multiplicado por 1.1 vai ser a tensão máxima, né? Então aqui no caso a gente está tendo cerca de 9.2, isso significa que eles estão desligados, né? Senão a gente teria aqui a tensão de circuito aberto de toda a string de uma vez. Agora a gente vai conectar aqui no inversor e aí já pode iniciar o sistema. Pessoal, então aqui o inversor está operando, vocês podem ver que ele está ali com o LED azul, o inversor está funcionando. Aqui nós temos as strings com a tensão de VMP, tá? Então a gente vai medir aqui para vocês verem. Aqui então tensão 720, 730 volts, a gente tem aqui ó, mais uma string com esse mesmo valor de tensão. Pessoal, o objetivo aqui do sistema de desligamento rápido é o que? A partir do momento em que eu desconectar a rede, eu desligar o disjuntor, a tensão do arranjo ela tem que ter um valor menor que 120 volts e esse tempo, a partir do momento que eu desligo para a tensão cair, ele tem que ser menor que 30 segundos. Tá? Então aqui um ponto muito importante, a alimentação CA da caixa ela precisa estar
no mesmo quadro CA do inversor. Assim que a gente desligar o disjuntor CA do sistema, né, que esse mesmo ele está alimentando tanto o inversor quanto a caixa de comunicação, assim que eu desligar, o inversor ele vai entrar em erro de rede, né, porém o RSD ele já foi acionado para atuar e abaixar a tensão do arranjo para a tensão de segurança, tá? E aí, depois de um tempo, né, depois de alguns segundos, o inversor, consequentemente, ele vai desligar, porque não vai ter mais tensão suficiente alimentando ele para ele se manter ligado. Essa também é uma forma de observar se o seu sistema com o desligamento rápido está funcionando. Ele já desligou e aí a tensão vai entrar dentro da tensão de segurança em poucos segundos. Então agora a tensão caindo, estava em 800, que era a tensão do circuito aberto, ela está caindo. Pessoal, então, antes da gente fazer o procedimento, antes da gente conectar as strings, a gente mostrou um valor de 9.2 volts mais ou menos. E depois de um tempo que a gente desenergizou lá do CA, a string aqui voltou para esse valor. Ela respeitou o 120 volts em um tempo de 30 segundos, só que ela leva um pouco mais de tempo para voltar ao valor padrão ali de circuito aberto com os RSDs funcionando. Bom, pessoal, fique ligado aí no nosso canal no YouTube, no Sangrou Academy também. A gente está sempre postando esse tipo de conteúdo para vocês, para manter vocês o mais atualizados possível, viu? Obrigado pela atenção.